nós falávamos a respeito da vida cristã saudável, né? Que é uma preocupação hoje da nossa sociedade, uma vida saudável. E da mesma forma que há essa preocupação com a vida saudável do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, a gente também, enquanto cristãos, precisamos também querer uma vida cristã, né, saudável. Mas uma vida cristã saudável, ela tem alguns sinais. Ela apresenta alguns sinais. E nós refletimos, na última oportunidade que eu estive com os irmãos, nós refletimos pelo menos sobre 3 sinais. E aí eu não sei se você ainda lembra dos sinais, né? Já faz aí mais de 30 dias. Não sei se você teve a oportunidade de rever. Mas só para a gente recapitular, né? Os sinais. Primeiro foi conhecimento claro da vontade de Deus. Esse é o primeiro sinal de uma vida cristã saudável, né? Depois, viver dignamente do Senhor. E em terceiro lugar, fortalecimento constante no poder de Deus. Mas aí ficou de fora o versículo 12. Não sei se vocês conseguiram atentar que a oração de Paulo, que começa no versículo 9, ela continua, ela vai além. Na verdade, ela vai até o versículo 14, a oração. E eu gostaria de retomar novamente esse texto, do versículo 12, 13 e 14, para a gente concluir essa oração de Paulo aqui na carta aos Colossenses. Portanto, me ajude, abra aí a sua Bíblia, por favor, e nós vamos ler versículos 12, 13 e 14, concluindo a oração de Paulo. Diz assim o texto: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Deixa aí a tua Bíblia aberta para que a gente possa retomar as ideias desse texto que nós acabamos de ler. Bem, interessante nessa oração de Paulo, que começa no versículo 9, e que ele vai falar sobre essa vida cristã saudável. Antes da gente entrar propriamente nos versículos que nós lemos, eu estava refletindo nessa oração, e essa oração e essa carta, ela foi feita enquanto Paulo estava na prisão. Aliás, quase todas as cartas de Paulo foram escritas enquanto ele estava preso. E nós que acompanhamos pela televisão as prisões da nossa época, né? A gente vê cada coisa horrível, cada coisa feia, né? Se você já teve a oportunidade de fazer uma visita num presídio, ou mesmo numa cadeia, é uma experiência horrível. Porque o ambiente é dos piores. Agora, imagine na época de Paulo, como era muito pior. Como era horrível aquele ambiente. Agora, o que me chama a atenção nas cartas de Paulo, e de forma especial nas orações de Paulo,
é que em nenhum instante Paulo vai estar orando pelas suas necessidades. Se você for examinar as cartas de Paulo da prisão, e nelas todas tem orações dele, essa é uma oração. Paulo não está pedindo aqui que Deus o livre daquela prisão que ele estava, daquele sofrimento que certamente ele estava enfrentando. A preocupação de Paulo, quase sempre nas suas orações, é com o bem-estar da igreja, com o bem-estar dos outros. E não é diferente nessa oração que nós acabamos de concluir a leitura dela. Os versículos que nós acabamos de ler me chamam a atenção porque Paulo, ele brinca com algumas ideias contrárias. A primeira ideia contrária aqui do texto é luz e trevas. Ele fala santos na luz, herança dos santos na luz, e logo depois ele fala de império das trevas. Luz e trevas. Duas coisas totalmente opostas, que quase sempre nas Escrituras refletem a luz, a graça de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus, e as trevas. É o lugar da maldição, é o lugar da inimizade de Deus, é o lugar da rebeldia, é o lugar do pecado. Por isso que os autores bíblicos, e de forma especial o apóstolo Paulo, trabalha essa ideia de luz e trevas, porque elas duas não coexistem no mesmo ambiente. Onde há as trevas e a luz chega, as trevas vão embora. Outra ideia contrária que Paulo trabalha aqui no texto é a ideia de império e de reino. Ele fala de império das trevas. E ele fala do reino do Filho do seu amor. Há uma sutil diferença entre império e reino. Império se estabelece quase sempre à força. É quando um reino, um país resolve se expandir além das suas fronteiras, e aquele que é o imperador, ele vai governar além do seu próprio povo. E quase sempre é pela força. É uma governância imposta. E é por isso que Paulo fala de império das trevas. Mas aí ele fala de reino. E reino, o rei governa, ou governava para o seu próprio povo. E aí Paulo brinca com essas ideias aqui, nos versículos que nós acabamos de ler. Mas afinal de contas, qual é essa característica? Qual é essa ilustração de uma vida cristã saudável, pastor? Eu falei de 3, e hoje, de maneira rápida, vou tentar falar sobre mais uma, que está no versículo 12. Versículo 12, ele fala de uma vida de gratidão ao Pai. É assim que Paulo começa o texto, dando graças ao Pai. Essa é a quarta característica de uma vida cristã saudável, uma vida que é grata ao Pai por tudo aquilo que Ele fez. E aí eu estava refletindo que nós temos muitas razões para agradecermos a Deus, certamente. Se a gente for refletir, se a gente for pensar no nosso viver, como diz aquele hino, né? Conte as bênçãos, conte quantas são. E aí você vai ver no final o quanto é que Deus fez. E aí é impossível para um cristão, diante de tanta bondade, de tanta graça de Deus, não ser agradecido. Mas Paulo
aqui, ele dá uma ênfase especial a essa vida de gratidão. Esse mesmo desejo de Paulo, essa mesma, podemos dizer, ordem de Paulo, aparece em outros 3 lugares dessa mesma carta. Se a gente fosse sair dessa carta e fosse para a Bíblia, para o livro de Salmos e outros livros da Bíblia, a gente ia ver essa mesma ênfase, esse mesmo desejo de que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, nós precisamos ser gratos ao Pai. Ter gratidão no nosso coração. Porque existem momentos que, apesar da gente ter recebido tanta coisa boa, existe um momento em que nós enfrentamos dificuldades. Momentos que nós enfrentamos problemas, crises, perdas na nossa vida. E nesses momentos, parece que fica muito difícil lembrar o que aconteceu. Fica muito difícil lembrar dos benefícios de Deus. E é por isso que Paulo, aqui nesses versículos, Paulo vai falar de coisas que Deus fez por nós, que são muito maiores do que qualquer bênção que nós tenhamos recebido na nossa vida, bênção material, ou uma bênção de cura. Paulo vai falar daqui que nós devemos ser agradecidos, devemos ter gratidão ao Pai, porque Deus fez coisas na nossa vida que vão durar para sempre. E é sobre as razões pelas quais nós devemos ser gratos ao Pai que eu gostaria de refletir nessa noite. Mas antes eu queria destacar os textos em que Paulo volta novamente à mesma ideia. E aí, se você tiver com a tua Bíblia e quiser abrir, ou quiser anotar para depois ver, é bom. Capítulo 2, o versículo 6 e 7. Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados. Aí ele termina: transbordando de gratidão. Capítulo 3, versículo 17. Paulo diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, faça-se no nome do Senhor Jesus, dando, por meio dele, graças a Deus o Pai. A mesma ideia. E ainda no capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ora, irmãos, uma ideia que se repete 4 vezes numa mesma carta, no mesmo texto, a gente precisa ficar alerta. Isso não foi colocado por acaso. Paulo colocou aqui de forma intencional, para que nós nos lembremos de que precisamos agradecer ao Pai. Precisamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Por quê? E aí eu quero retomar o versículo 12. Paulo diz que nós precisamos ser gratos ao Pai, porque aconteceu uma coisa na nossa vida. O que foi que aconteceu? Deus nos tornou herdeiros. Deus nos tornou herdeiro de algo que nós não tínhamos direito. Se nós formos ver o Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus eram os judeus. Foram eles que foram escolhidos em Abraão. Foram separados para Deus. E no Antigo Testamento, eles são herança de Deus. E Deus é a herança deles. Mas acontece um milagre no Novo Testamento. É que Deus, em Cristo, Ele resolve
nos incluir. Todos nós. Ele resolve abrir as portas e convidar aqueles que não tinham direito, os gentios, a fazerem parte agora da herança dos santos. Herança dos santos na luz. E Paulo diz assim: ele nos fez idôneos. Ele nos deu a capacidade para sermos herdeiros com os santos na luz. Que herança é essa? Essa herança, irmãos, é uma herança que ela é presente e é também futura. Geralmente a gente, quando pensa em herança, geralmente a gente associa herança com algo futuro, com algo que a gente vai receber, geralmente depois que haja a morte daquele que fez o testamento. Mas a herança que Deus nos outorgou em Cristo é uma herança que ela começa aqui e começa agora. Que herança é essa? Ora, eu falava nos versículos anteriores, na reflexão anterior, que um dos sinais da vida cristã saudável é o poder de Deus na nossa vida. E que esse poder de Deus, da forma que foi colocado por Paulo na oração, está na voz passiva. É algo que Deus faz em nós. Deus nos dá o seu poder. O poder do seu Espírito é derramado na sua vida e na minha vida. Para quê? Para que Deus derrama do seu Espírito? Por que Deus derrama do seu poder na nossa vida? Para que nós tenhamos a graça de vencer as tentações. É para isso que Deus derrama o seu Espírito em nós. É para isso que nós somos fortalecidos. É para vencer o pecado. E certamente essa é uma herança de Deus presente. É para agora. A vitória sobre as tentações é a herança que Deus tem para as nossas vidas. Porque eu dizia e digo agora que a gente só vence a tentação pela graça de Deus. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, na nossa inteligência. Porque nós somos expert em alguma coisa. Mas nós vencemos porque a graça de Deus nos capacita, nos dá poder para vencer. E é só no poder de Deus que a gente vence. Mas isso é herança de Deus para nós. Herança de Deus também se manifesta na presença de Deus na sua vida e na minha vida. Você sente a presença de Deus com você? Essa é a herança de Deus. Experimentar a presença de Deus é algo que a gente não pode dizer com palavras. É uma experiência que não dá para traduzir, nem expressar. É algo que só se sente. E talvez a gente falando assim, quando a gente fala dessa experiência para alguém que é um tanto cético, né? A pessoa até duvida da nossa sanidade mental. Esse cara está doido. Está falando de coisa, claro. Porque quem é cético nunca experimentou, nunca sentiu aquilo que você e eu podemos experimentar em Cristo, a sua presença conosco, em horas diversas, em horas que a gente não está orando, em hora que a gente não está pensando, porque geralmente as pessoas associam que a presença de Deus só se faz presente na nossa vida quando a gente está intercedendo, quando a gente está de joelho, quando a gente está cantando. É claro que nessas horas a gente sente a presença de Deus, mas não só nelas, porque Deus está conosco todo o tempo. Todo o tempo. Não sei se você já sentiu isso, mas tem horas que a gente está lá, no carro, em um lugar, e a gente sente
Poxa, Deus está aqui, não é? Coisa gostosa, coisa maravilhosa. Isso é herança de Deus para você, é herança presente. Você já está recebendo antecipadamente o que diz o texto bíblico, que nem ouvido ouviu, nem olhos viram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a herança que nós experimentamos aqui e agora. Mas é também uma herança que vai para o futuro. A herança de nós para o futuro é a vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus. É o que as Escrituras dizem. Que a nossa fé não é só para essa vida. A nossa fé é para a vida eterna com Deus, na sua presença. E essa é a herança que eu e você fomos incluídos gratuitamente. Não precisa fazer nada, não precisamos fazer nada, Ele nos incluiu nessa herança. E por isso eu e você precisamos agradecer a Deus, sermos gratos, porque nós somos herança de Deus e Ele é a nossa herança. Amém? Essa é a primeira razão. Mas essa herança tem um detalhe, que é o versículo 13. Aí Paulo vai trabalhar duas ideias nesse texto. Versículo 13 nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que nós devemos ser gratos a Deus? Porque Deus nos libertou das trevas. Você e eu somos livres. Quando a gente fala em liberdade hoje, a gente precisa pontuar algumas questões. Porque as pessoas pensam que liberdade é liberdade total e irrestrita. A liberdade que Deus nos dá pode parecer uma contradição, mas é uma liberdade servil. Você e eu fomos libertos das trevas para servir a Deus. Não é liberdade para fazer o que der na telha, o que o pensamento mandar. É liberdade para servir a Deus. Agora, servir a Deus é melhor do que qualquer outra liberdade que o mundo possa oferecer. Mas Deus em Cristo nos liberta do império das trevas. E lá no original, essa palavrinha libertou está no modo definitivo. É algo que aconteceu de uma vez por todas. Não é algo que vai ficar se repetindo. Deus não vai te libertar e continuar te libertando, não. Você e eu já fomos libertos do império das trevas. E se alguém está em Cristo, mas ainda não compreendeu isso, precisa entender. Está procurando libertação? Você já é liberto. Cristo já te libertou. O modo lá é definitivo. Certo? Definitivo. Você tem que simplesmente abrir tua mente e compreender isso. Certo? Ele coloca as trevas como um poder que escraviza as pessoas. E a Bíblia vai falar disso. Diz que o pecado, ele escraviza. Torna as pessoas escravas. O mundo escraviza através das ideias, através dos conceitos e preconceitos. O diabo, através dos vícios, das tentações. E até o nosso eu nos escraviza. Através do egoísmo. Mas essa realidade do mundo, ela é quebrada em Cristo Jesus. Porque aí acontece uma outra coisa. O texto diz que ele nos transportou. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um filme
da época de Cristo, mas era uma prática comum naquela época os vencedores transportarem a população dos vencidos para outra cidade, geralmente para a cidade do império. Se você conhece a Bíblia, você deve lembrar do Império Babilônio. Eles venceram os judeus, destruíram a capital, Jerusalém, e transportaram a população, ou a maioria dos populares de Jerusalém, para a capital do império. E lá foi Daniel e mais os 3 companheiros de Daniel. Está lá descrito no livro de Daniel. Era uma prática comum. Agora reparem, quem era levado eram os vencidos. Cristo transporta os vencedores. E esse transportar já aconteceu também. Na forma verbal do texto, no original, é algo que aconteceu de uma vez por todas. Não vai ser transportado, não. Já fomos transportados. Paulo diz, você não faz mais parte do império das trevas, você agora faz parte do reino do Filho do seu amor. Você e eu fazemos parte de uma outra realidade, de uma outra dimensão, que não se caracteriza pelo espaço geográfico, que começa com uma ideia que nasce no coração ou na mente daquele que um dia abriu o coração para Jesus. Você e eu fomos transportados. Não estamos mais no império das trevas. Paulo está falando isso aqui por uma razão. Porque os cristãos de Colossos estavam preocupados, porque eu falei na mensagem passada, que eles viviam em meio a uma cidade mística, cheia de misticismo, e eles estavam lá preocupados em fazer alguma coisa a mais para eles, né? Além de Jesus, eles precisavam de alguma coisa. E eles começaram a se sobrecarregar com detalhes. Não fazer isso, não fazer aquilo, não tocar naquilo outro e por aí vai. Práticas. Todas essas práticas supersticiosas era para que eles, né, não pegassem nenhum tipo de contaminação espiritual. E porque eles tinham medo. E aí isso vai passar, Colossenses vai apresentar sobre isso. Medo dos espíritos, dos demônios. Mas eu quero dizer uma coisa, que você e eu não precisamos mais ter medo de nada disso. Você e eu fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Jesus. E no reino de Jesus há uma liberdade servil. Nós servimos a Cristo. E não precisamos estar preocupados com as coisas das trevas. Nós não precisamos, como dizem alguns por aí, ao chegar na porta da nossa casa ou na nossa rua e estar decretando que os demônios vão embora. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi esse ensinamento. Dizendo que você precisa, quando chegar na rua, mentalmente orar para expulsar os demônios, para que eles vão embora. Quando você chegar num determinado espaço, você tem que expulsar e por aí vai. Não precisa nada disso. Porque só em eles perceberem que você chegou, eles vão naturalmente. Você faz parte do reino de Deus. Você está na luz de Cristo. Você está agora no reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados. Por isso, sejamos gratos a Deus. Mas esse transporte, essa libertação, essa herança só foi possível. Versículo 14. Porque aconteceu algo radical. Você e eu fomos comprados. Redenção. Nós lemos um texto
logo no início do culto sobre isso, sobre redenção. Redenção é o quê? É a compra. Era a compra do escravo feito lá no mercado. O escravo estava sendo vendido e alguém chegava lá e comprava ele. Redimia ele. Do mesmo jeito Jesus fez com todos nós. Ele nos comprou. Ele nos redimiu. E porque Ele nos redimiu, nós temos herança e nós somos livres do império das trevas. E o que quer dizer redenção? Tem uma cidade lá no Ceará chamada Redenção, mas não é dessa cidade. Não é essa cidade. Redenção é remissão de pecados, é esquecimento, é isso que Deus faz. Deus se esquece do seu pecado e do meu pecado, irmão. Que coisa maravilhosa. Às vezes as pessoas gastam dinheiros e dinheiros para ir no psicólogo, psicanalista, para tratar dos seus traumas, né? Sentimento de culpa. O dinheiro, ele é incapaz de remover o sentimento de culpa. Sabia disso? As pessoas acumulam dinheiro e dinheiro, mas o sentimento de culpa não dá para se livrar com dinheiro. Só quem livra do sentimento de culpa é Jesus, porque Ele esquece dos nossos pecados. E o esquecimento de Jesus e de Deus é um esquecimento radical. Não é como nós. Nós não esquecemos completamente, né? Tem algo que fica registrado aqui. Aí, geralmente a gente escuta aquela palavra. De novo. Não é? Você já escutou isso? Já escutou? De novo. Mas você não perdoou? Sim, mas você fez de novo a mesma coisa, né? Entendeu? Mas Deus não faz assim conosco. Hoje de manhã nós lemos um texto, lá em Salmo 103, versículo 12, né? Dizendo que como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. E lá em Malaquias 7,19 diz que Deus coloca os nossos pecados na profundeza dos mares, para que eles não venham à tona. Você já parou para pensar que hoje nós temos uma tecnologia avançada, capaz de explorar os lugares mais longe no espaço e mais profundo na terra. Mas mesmo assim, existem lugares no mar que ainda não foram prescrutados. Não foram examinados, porque a profundidade é tão grande que não tem como se chegar lá. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele pega os nossos pecados e coloca em um lugar que não pode vir à tona. Ele nos perdoa. Queridos irmãos, nós devemos ser gratos a Deus. Porque Ele nos perdoa completamente. Porque Ele, através do seu perdão, nos torna a sua herança. Porque Ele nos liberta. Que nós possamos cultivar essa gratidão. Essa gratidão é importante. É um sinal de vida cristã saudável. Que Deus, em Cristo, continue falando aos nossos corações. Deus abençoe os irmãos.